fui incumbido pelo professor Vanir, já há alguns meses, da organização desse seminário, entendi que esse tema seria um tema fundamental pela mudança que ele representa na nova República. Não que inexistisse o controle de constitucionalidade antes do advento da Carta de 88, mas pela sua significação e pela nova dimensão por ele assumida com o advento da Carta Magna. A professora tratou do tema do controle externo da administração, e o controle externo da administração não se vê dissociado do controle de constitucionalidade da lei. Muito pelo contrário, na solidificação dos grandes axiomas do constitucionalismo moderno, afirmou-se que o poder freia o poder, em expressão que vem da doutrina francesa, dizendo que le pouvoir arrête le pouvoir. O poder freia o poder contém o poder controla o poder. O poder sem controle é forçosamente um poder tendente à arbitrariedade, um poder tendente à autocracia, à monocracia, um poder que se divorcia da sua destinação genuína, que é a produção do bem comum. Vidente já nos é dado em experiência, aliás, sobretudo aos brasileiros, por determinação das contingências históricas de estado de exceção que o Brasil vivenciou no curso da República, que o controle do poder pelo poder não é uma necessidade, é mais do que isso, é uma premência fundamental da vida do Estado. Nós não podemos conceber um sistema constitucional democrático que se veja divorciado de um eficaz e bem planejado sistema de controle entre poderes. Essa herança que nós trouxemos do direito norte-americano, no rompimento do Império para a República, na adoção do modelo constitucional de freios e contrapesos, na adoção da doutrina dos checks and balances do sistema norte-americano, trazendo pelo Brasil a possibilidade de controle, essa herança é uma herança que talvez tenha sido pilar de sustentação das poucas décadas que tivemos de democracia no Brasil. Não fosse isso, sequer essas poucas décadas teríamos tido. Mas o controle externo da administração a que se referiu a nossa professora titular é um controle, no Brasil, consolidado há mais tempo do que o controle de constitucionalidade. Hoje pela manhã, no painel sobre história constitucional, 2 professores referiam-se ao controle de constitucionalidade no advento da República, remarcando que este controle já era um controle dogmaticamente estabelecido, porém ineficaz. E é a isso que me refiro. O controle externo da administração, em certa medida, é eficaz há mais tempo do que o controle de constitucionalidade que nós implementamos. E o controle de constitucionalidade, redivivo nos debates da Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, tornou-se uma realidade na nova República. Portanto, a justificar a estruturação do nosso seminário sobre os 20 anos da Constituição, eu destaco esse como um dos temas mais importantes da nova ordem constitucional. Talvez até depois da erudição do título dos direitos fundamentais, o tema mais importante. No Império Brasileiro, ainda sob a atmosfera da Carta Magna de 1824, da chamada Constituição Política do Império do Brasil, outorgada depois da dura circunstância do fechamento dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, esta Constituição fixara um modelo muito mais próximo do modelo adotado pelas primeiras cartas constitucionais francesas do período pós-revolucionário. Eu estou me referindo ainda às constituições de 1791, de 1793, 95, as primeiras cartas do século XIX na França. Constituições que depositavam a crença num sistema que chamamos de separação rígida de poderes, que o modelo francês intitulou de séparation rigide de pouvoir.
Isso hoje nos parece algo assintoso. Falar em separação rígida de poderes, falar de uma separação de poderes sem controle, sem nenhuma modalidade de controle entre esses poderes, concede-nos a impressão de se tratar de um grande equívoco. E pode ser, eu creio até que é. Mas temos que compreender que nas concepções da época, final do século XVIII, início do século XIX, ainda sem a devida experimentação do direito constitucional, a promessa que se fazia nessa separação rígida de poderes era a promessa oriunda da crença de que permitir controle entre poderes seria potencialmente voltar ao modelo do ancião regime, ao modelo do absolutismo monárquico, que era tudo que não se queria naquele momento, pelo menos no debate formal. E a França até hoje se conserva em boa parte nesse mecanismo. E de um outro lado do Atlântico, o modelo norte-americano, a partir dos precedentes firmados pela Suprema Corte no início do século XIX, sobretudo do clássico precedente Marbury versus Madison de 1803, a Corte Suprema Americana afirmava em definitivo na sua jurisprudência que a única forma de preservar a independência dos poderes a serviço do interesse da sociedade seria a de fixar autorização para que esses poderes se controlassem. E assim surge o sistema de freios e contrapesos consolidado naquele regime. Ora, quando nós atravessamos a monarquia constitucional, o primeiro reinado, o período das regências, o segundo reinado inteiro, e chegamos à queda do gabinete de Ouro Preto, a derrubada do edifício monárquico e a ascensão da República, a proclamação da República em novembro de 1889, o ódio às hostes imperiais, o movimento republicano, a repulsa a tudo que vinha do modelo imperial, reclamava a adoção de mecanismos que fossem mecanismos, não importasse a sua eficácia, que fossem mecanismos que pusessem a terra, que pusessem a xeque todas aquelas influências europeias continentais desenvolvidas no modelo da Carta de 1824. E assim o projeto que levou à edição da Constituição de 1891, o projeto da primeira Constituição republicana, tornara-se um projeto firmado no ódio à monarquia, no ódio à influência europeia continental e numa crença idolátrica, fixada na adoção de tudo que vinha do direito norte-americano. E aí convertemos a forma unitária de Estado em forma federativa, convertemos o regime de governo, convertemos o sistema parlamentarista em sistema presidencialista, convertemos a forma de governo. Adotamos, portanto, uma forma republicana e tudo mudou. Aliás, eu sempre digo nas aulas, a expectativa da adoção do modelo norte-americano era tanta que o Brasil passou a adotar o nome oficial de Estados Unidos do Brasil. Pode ser uma circunstância, a bem dizer, patética, mas verossímil para a realidade da velha república, que acreditava naquele novo modelo. Ora, quando a Constituição de 1891 importou o pacote inteiro deixado pela Carta Magna de 1787, editada à época da Convenção da Filadélfia, e da jurisprudência da Suprema Corte, assentada ao longo das décadas do século XIX, veio junto o modelo do controle difuso, o modelo da Judicial Review of Legislation, que a Corte Suprema desenvolvera no ousado precedente de 1803. O Brasil adotou naquele momento histórico. Na Carta Magna de 1891, estabeleceu-se o controle difuso. E essa tradição do Brasil de confiar em modelos externos, de confiar em modelos alienígenas como modelos de salvação da pátria,
tem sido tanto uma marca na nossa história que, em certa medida, a adoção da Judicial Review pela Carta de 1891 representou a incorporação do modelo de controle judicial de constitucionalidade muito antes disto ter acontecido na própria Europa continental. Vejam que a primeira Constituição Europeia a adotar o modelo de controle de constitucionalidade, qualquer que fosse, mas um modelo de controle judicial, eu não estou aqui, evidentemente, mencionando o controle parlamentar, porque esse sempre existiu. Mas a primeira Carta Constitucional Europeia a adotar um modelo de controle judicial, já sob a influência do positivismo normativista da Escola de Viena, liderada por Kelsen, foi a Constituição Austríaca, em 1920. E aquilo ficou de forma um pouco experimental. Com efeito, a Europa só vivenciou o controle de constitucionalidade a partir do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, do advento das novas constituições europeias do pós-guerra e a adoção do controle concentrado e difuso naqueles modelos. Ora, o Brasil já em 1891, décadas antes, muito antes da Europa, já dogmatizara na sua Carta Republicana a Judicial Review. Mas é claro, eu não posso deixar de considerar que tem absoluta razão os professores que no painel de História Constitucional do Brasil hoje pela manhã sublinharam a ineficácia total desse modelo. Eu estou apenas, como forma de dar metodologia à exposição, estou apenas a dizer que a experiência chegou antes no Brasil. Precedemos a Europa. E que nós tínhamos um modelo de controle judicial legado aos mais diversos órgãos do Poder Judiciário, porque assim se fizera no modelo norte-americano, interpretado pela Suprema Corte a partir de 1803. O tempo passou, a velha República passou, embora o sistema de direito positivo se houvesse modificado na íntegra, as práticas eram as mesmas, a cultura era a mesma, até porque o direito vem como resultado do fato social, o direito não muda o fato social da noite para o dia, o direito brasileiro mudou, as práticas políticas permaneceram as mesmas, em todas as suas debilidades, em todas as suas idiosincrasias, e o sistema republicano perpetuou certos vícios do Império. Durante a República Velha, que foi uma época de formal estabilidade democrática, embora numa democracia duvidosa, mas de formal estabilidade democrática, mormente a partir do fim do governo de Floriano Peixoto, a República Velha manteve-se sob as bases desse sistema de controle judicial de constitucionalidade. Em 1930, como já observado em algumas ocasiões nessa conferência, nesse ciclo de palestras, desde segunda-feira, a partir de 1930 o Brasil instaura uma nova ordem com o advento do governo do presidente Getúlio Dornelles Vargas. O governo provisório de Vargas vivenciou uma situação de certa instabilidade institucional com a Revolução Constitucionalista de 32. Em 33, instaurou-se a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a nova Constituição, uma Constituição que já viesse acompanhada dos ventos do welfare state, que já se haviam consagrado nas cartas europeias, sobretudo na Constituição Weimariana de 1919. E recebemos a Constituição de 1934, que, como dito aqui também pela manhã, uma Constituição de vida curta, uma Constituição auspiciosa no que se refere às suas inovações, mas uma Constituição de vida curta em razão do advento do golpe do Estado Novo em 1937. Muita coisa mudou com a Carta Magna de 34. Eu diria que a Constituição de 1891, embora federativa, republicana, presidencialista, era uma Constituição distante da preconização dos valores sociais. A Carta de 34 foi uma Constituição de flexibilização, de humanização do direito. Foi um marco de humanização do direito.
mas não evoluiu no que se refere ao mistério do controle de constitucionalidade. Nenhuma modificação veio. Permanecemos ligados a um controle difuso inefetivo. E com o advento do golpe do Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas compôs uma comissão de juristas, chefiada pelo professor Francisco Campos, um homem de inspiração autoritária, que elaborou aquele texto constitucional, e posso dizer que, sob a sua vigência, até o fim do primeiro governo Vargas, em 1945, o sistema de controle de constitucionalidade permaneceu, por mais razão, enfraquecido. A concentração de poderes em torno da autoridade executiva não permitiria, naquele momento, uma ousadia jurisdicional no sentido de controlar o Estado. Veio a redemocratização em 1945, com a queda do presidente Getúlio Vargas, e logo, por razões óbvias, instaurou-se uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Hoje pela manhã, o professor Samuel Barbosa e o professor Christian Lynch referiam-se a um movimento de pendularidade, ao movimento pendular que marca a República Brasileira. Eu acho que, do que foi dito pela manhã, nada tão preciso e verossímil. De fato, a República Brasileira é a República da pendularidade. E nós tivemos essas alternâncias constitucionais, idas e vindas, como forma de implementar o modelo autoritário e redemocratizar. A Carta de 37 foi a Carta do modelo autoritário, o Dr. Marcelo Cerqueira também se referiu a isso, foi a Carta do modelo autoritário que pôs a invalidade o modelo democrático de 34. A Constituição de 46 foi o modelo da redemocratização, que viria a ser frustrado no golpe militar de 64 com o advento da Carta de 67. Mas essa Constituição de 46, que era, portanto, a primeira Constituição da redemocratização, votada numa Assembleia Nacional Constituinte, que estabeleceu seus trabalhos em poucos 3 meses, havia pressa, era preciso redemocratizar constitucionalmente o quanto antes. Essa Constituição de 1946, que acabou revalidando algo da Carta Magna de 1934, embora não com a mesma proeminência, a Constituição de 46, no seu texto originário, não estabeleceu nada que tornasse mais evoluído o sistema de controle de constitucionalidade. Até então, permanecíamos com a matriz do controle difuso importada na Constituição de 1891 e a matriz do controle preventivo deixada já pelo Império. Controle preventivo que até hoje se exerce na atmosfera da autoridade parlamentar. Eu quero lembrar que, embora eu tenha falado de uma Constituição francesa, ou de um modelo constitucional francês, pautado no sistema da chamada séparation rigide de pouvoir, de uma separação rígida de poderes, de uma separação que jamais admitiria ao Poder Judiciário controlar a constitucionalidade de um ato legislativo, isso seria, na visão dos constitucionalistas franceses de então, um assinte à democracia, um assinte à percepção do parlamento como manifestação suprema da volonté générale, da vontade geral. Lembremos que as constituições francesas do século XIX eram constituições desprovidas de força normativa. Eram constituições que, no dizer de Ferdinand Lassalle, se caracterizavam num sociologismo jurídico como constituições instituintes de cartas políticas, não de norma jurídica. E por isso, essa valorização da supremacia da vontade parlamentar. O modelo francês não adotava controle judicial, mas nunca deixou de garantir o controle parlamentar prévio. Até porque, do contrário, haveria uma contradição. Ora, se não se permitia um controle judicial, era porque o próprio parlamento fazia o controle dos seus próprios atos, fazia o controle das suas próprias manifestações, através das suas comissões internas. Hoje, o modelo francês conta com tribunais, se assim puder dizer, externos ao Poder Legislativo, que fazem o controle de constitucionalidade, mas um controle de constitucionalidade preso
a via preventiva. Não há até hoje na França um controle sucessivo de constitucionalidade, um controle ex post, um controle a posteriori. Isto até hoje é inadmitido naquele modelo. Como eu disse que o Império Brasileiro foi inspirado na influência europeia continental, já havia no Brasil controle preventivo parlamentar. No Brasil, sob a dimensão da Carta Magna de 1824, confiava-se ao Senado do Império, a tarefa de arquivar os projetos de lei que se vergassem contrários à ordem constitucional. E, portanto, eu quero já destacar que houve um movimento de acumulação. Quando nós recebemos o controle difuso da matriz norte-americana, nós agregamos o controle difuso ao controle preventivo, mantivemos os dois. Muito bem, eu estava na Constituição de 1946. A Constituição de 1946 mantivera no seu texto originário, muito em razão da celeridade dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, mantivera no seu texto originário apenas o controle difuso e o controle preventivo. Sem inovações. E alguém aqui há de indagar, então por que eu me referi a isso? Estava esperando que você dissesse que a Constituição de 46 era a Constituição de um novo modelo de controle? Acabou sendo, mas não em relação à manifestação do poder constituinte originário. A Constituição de 46 teve uma vida de 21 anos e já instaurado o golpe militar de 64, já sob a vigência do golpe militar de 64, editou-se uma emenda constitucional. O parlamento editou uma emenda constitucional que foi a emenda constitucional número 16, no ano de 1965. Portanto, vamos raciocinar, 1965, início do regime militar, governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, ainda, portanto, uma primeira fase do regime. Aquela primeira fase do regime, claro, era uma fase autoritária, porque falamos de uma ditadura, mas não tão autoritária quanto seria logo em seguida, sob a vigência dos governos Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici. Estamos em 1965, início do regime militar, um regime que ainda não contava com uma Constituição autoritária, porque naquele momento histórico, a Constituição vigente era a Constituição de 1946, a Constituição da democratização. E aqui eu me manifesto novamente no sentido da reafirmação da pendularidade. Aquela Constituição democrática não servia mais, era preciso uma Constituição de inflexão autoritária para ajustar e dar ensejo à realização dos anseios do governo militar. Enquanto isto não acontecia, algumas novidades advieram. Editou-se em 1965, como disse, a emenda constitucional número 16. Essa emenda trazia inúmeras modificações, mas uma modificação de salutar conveniência foi aquela referente à adoção da chamada representação de inconstitucionalidade. A representação de inconstitucionalidade, a distância do controle difuso de constitucionalidade, a distância da Judicial Review of Legislation, que dava a cada órgão jurisdicional, no caso concreto, a autoridade para aplicar ou não aplicar a lei, de acordo com a realidade do caso concreto. E, por conseguinte, decisão que não produzia eficácia erga omnes, e sim eficácia inter partes, eficácia circunscrita à relação processual. Além disso, agregou-se a representação de inconstitucionalidade. Esta representação, à época, uma indiscutível inovação no direito brasileiro, até pouco compreendida pelos juristas de então, ou pelo menos por um certo segmento do direito brasileiro. Essa representação de inconstitucionalidade constituía-se como um mecanismo de provocação direta da jurisdição concentrada do Supremo Tribunal Federal para julgar em tese, para julgar in abstracto, a parametricidade da lei em face da Constituição.
criando um sistema de verificação de antinomias, um sistema que concedia ao Supremo Tribunal Federal autoridade para controlar, portanto, no exercício da atividade contra-majoritária, a constitucionalidade de tudo que vinha da autoridade parlamentar. Era o que hoje nós chamamos de ação direta de inconstitucionalidade. A nossa ação direta de inconstitucionalidade, tão festejada e tão vivenciada e tão aplicada nos dias de hoje, origina-se no Brasil da representação de inconstitucionalidade. Portanto, aqui eu quero firmar um marco histórico. O ano de 1965, a emenda constitucional número 16, ainda a Constituição de 1946, o ano de 1965 como dies a quo do controle concentrado de constitucionalidade no direito brasileiro. Vejam então que a partir daí nós já contávamos com 3 matrizes básicas de controle de constitucionalidade no direito brasileiro. E vocês vão entender, eu espero, a razão pela qual eu estou dizendo tudo isso. Lembrem, eu estou dizendo que 3 matrizes básicas de controle de constitucionalidade, já em 65, informavam o direito constitucional da República Federativa do Brasil, que foram a matriz francesa do controle preventivo, trazida lá das primeiras cartas constitucionais francesas, que o Império do Brasil adotou e a República manteve, a matriz norte-americana, no segundo lugar, a matriz norte-americana da Judicial Review, adotada desde 1891 e mantida nas demais constituições, mantida até hoje. Não nos afastamos dela. E a partir de agora, 1965, a matriz do controle concentrado de autoridade do Supremo Tribunal Federal para discutir em tese a constitucionalidade da lei através da representação de inconstitucionalidade, de inspiração austríaca. Portanto, 3 matrizes, francesa, norte-americana e austríaca. Apenas por uma questão de responsabilidade docente, para não cometer um erro histórico, é bem verdade que essa matriz austríaca, eu devo observar, essa matriz austríaca, que vem da Constituição positivista, normativista de 20, não era uma matriz que puramente definiu a representação de inconstitucionalidade no Brasil. Porque a representação de inconstitucionalidade, tal como veio em 65, era já para ensejar um controle da lei em tese pelo Supremo Tribunal Federal. Um controle da lei em tese pelo Supremo Tribunal Federal. E, portanto, controle abstrato. A Constituição Austríaca de 1920 não criara o controle abstrato. A Constituição Austríaca de 1920 criara um controle concentrado, foi o primeiro texto do controle concentrado, mas não abstrato. Pode parecer curioso e difícil de entender, sobretudo para quem está nos primeiros períodos. Tratava-se de um controle concentrado não abstrato, porque admitia-se à Suprema Corte Austríaca o controle da constitucionalidade a partir do incidente de inconstitucionalidade instaurado na sede dos tribunais de apelação da Áustria, quando, no caso concreto, houvesse dúvida quanto à adequação da lei à ordem constitucional. O que havia ali era um corte, uma chamada cisão competencial de caráter vertical, ou, para alguns, uma cisão funcional de caráter vertical. Suspendia-se o processo no Tribunal de Apelação, destacava-se o debate da constitucionalidade, instaurava-se incidente de inconstitucionalidade, remetia-se o incidente à Suprema Corte, e a Suprema Corte, vejam, para não parecer incoerente o que eu digo, no controle concentrado julgava o incidente. Controle concentrado porque só exercido pela Suprema Corte, mas não necessariamente abstrato, porque a Suprema Corte estava julgando o caso concreto que não fora julgado pelo Tribunal de Apelação quanto à constitucionalidade. Feito o julgamento, restituíam-se os autos ao Tribunal de Apelação, que se via a partir dali circunscrito ao decisório da Suprema Corte quanto à constitucionalidade. Muito bem.
Logo com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o holocausto do nazifascismo, a Alemanha deu ensejo à elaboração de uma carta constitucional que pudesse fazer face ao modelo hitlerista deixado pela ditadura totalitária. E assim veio a Lei Fundamental de Bonn, a chamada Lei Fundamental de 1949, que acabou sendo interpretada como a Constituição Alemã. Não era para ser a Constituição Alemã, não. Era para ser um texto político que deflagraria o início do processo democrático constitucionalizado, a ensejar uma Assembleia Nacional Constituinte que editaria a Constituição. Mas a história lá tem as suas razões de ser e isso acabou não acontecendo. O próprio Tribunal Constitucional Alemão interpretou a Lei Fundamental de Bonn, com base na teoria do bloco de constitucionalidade, como Constituição. Pois bem, essa Lei Fundamental de Bonn de 1949 determinou que se instaurasse um Tribunal Constitucional, que ficou chamado como Bundesverfassungsgericht, o Tribunal Constitucional Alemão, que teria autoridade para controlar as manifestações legislativas vindas do Bundestag, a Câmara Federal Alemã, e do Bundesrat, o Senado Federal Alemão. Essa corte se implementou efetivamente em 1951. Em 1951, abriram-se as portas da Suprema Corte e a Suprema Corte passou a exercer o controle abstrato de constitucionalidade da lei. Vejam que eu não estou mais falando do controle concentrado, mero, do positivismo normativista da Escola de Viena, mas sim ao controle abstrato da constitucionalidade através do julgamento da lei em tese, da discussão em tese da constitucionalidade da lei. A matriz alemã não é o que podemos chamar no direito comparado de uma matriz pura. Ela já é uma matriz miscigenada, porque o direito comparado tem suas categorias. O direito comparado nomina de matrizes puras de controle de constitucionalidade a francesa, a norte-americana e a austríaca. Mas ela chega a ser uma matriz de elevado grau de autenticidade, pela implementação do controle abstrato. O que fez o Brasil em 1965? Adotou a representação de inconstitucionalidade, dando controle concentrado ao Supremo Tribunal Federal, mas para discutir a lei em tese, incorporando, portanto, a matriz do controle abstrato. Então nós temos no Brasil, nitidamente, no direito constitucional brasileiro, essas 4 matrizes, se me permitirem: a francesa, a norte-americana, a alemã e a austríaca. Isso já veio a lume em 65. Sucede que, em 65, estávamos nós sob a vigência do regime de exceção. E dali em diante, o regime só se agravou. Dali em diante, as condições só pioraram, até o início da década de 70. E a representação de inconstitucionalidade, que poderia ter sido um modelo de recuperação do Estado democrático de direito, vergou-se uma representação pouco operante. Eu não vou dizer inoperante, não seria justo, mas uma representação pouco operante. Pouco operante porque a emenda 16 estabelecera como legitimado único a sua propositura, como legitimado único a propositura dessa representação, o Procurador-Geral da República. Ora, o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República não era chefe de uma instituição que tivesse a autoridade que tem hoje o Ministério Público. Hoje, sob as bases da Constituição de 88, destacou-se o Ministério Público da esfera dos 3 poderes, a professora Araí muito bem se referiu a essa passagem, estabelecendo-se não como um 4º poder, mas como um órgão autônomo na ordem constitucional, que não era antigamente. O Ministério Público, naquela contingência, estava sob a atmosfera do Poder Executivo. E o Procurador-Geral da República, preso aos grilhões da autoridade do chefe de Estado, do Presidente da República, um marechal. De tal maneira que a representação de inconstitucionalidade
ficou sendo pouco explorada, porque não houve espaço para a sua exploração. Se nós verificarmos, em termos estatísticos, o que aconteceu de 65 para cá, é surpreendente, porque nós temos uma curva ascendente de utilização dos mecanismos de controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, mas uma curva ascendente que se acentua profundamente a partir da Carta de 88, com o advento da ação direta de inconstitucionalidade. Porque a ação direta de inconstitucionalidade, ela já conheceu um elenco de legitimados ad propositionem extenso, hoje previsto no artigo 103 da Carta Magna. À época, só o Procurador-Geral da República que padecia desse flagelo da vinculação à autoridade executiva. E mesmo que o Procurador-Geral da República ousasse em uma representação de inconstitucionalidade que incomodasse o regime, o Supremo Tribunal Federal estava também sob os limites institucionais do novo governo. Tanto que, num dado episódio da ditadura militar, isso é uma mancha na história brasileira, o Supremo Tribunal Federal, que sempre teve 11 ministros, o Supremo Tribunal Federal acenava para uma maioria contrária ao regime. O regime de exceção adotou uma estratégia de simples execução. Aumentou o Supremo Tribunal Federal para 16 ministros. São coisas que maculam a história de um país. Mas isso aconteceu. Depois, reduziu-se para 11. Era uma forma de alcançar maioria na Corte Suprema da República. E vejam, com isso, a representação de inconstitucionalidade, que quero fazer justiça, foi usada, serviu, teve resultados, foi subutilizada. Quando se instaurou a Assembleia Nacional Constituinte, em 1987 e 88, para elaborar, volto aqui à pendularidade, para elaborar a nova Constituição da redemocratização. Vejam que triste, não era a Constituição da redemocratização, era a nova Constituição da nova redemocratização do Brasil. Essa Assembleia Nacional, isso aqui foi excelentemente bem exposto pelo conferencista da abertura desse seminário, o ministro Nelson Jobim, que viveu os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional revisitou institutos, redimensionou institutos e, de modo muito exitoso, elevou a ação direta de inconstitucionalidade, ou melhor, elevou a representação de inconstitucionalidade, quero dizer, à categoria de ação direta de inconstitucionalidade, criando um novo modelo. Poderia ter mantido a expressão representação de inconstitucionalidade, mas a semântica tem sua significação, às vezes simbólica. Era uma forma de dizer que nós já não tínhamos mais a velha representação improdutiva. Vivíamos um novo Brasil, uma nova república, com novos termos, novas crenças, novas esperanças. E a ação direta de inconstitucionalidade foi efetivamente sinal dos novos tempos. Eu diria que, na vigência da Constituição de 88, um dos institutos mais exitosos foi o do controle abstrato da constitucionalidade. A primeira providência tomada pela Assembleia Nacional Constituinte foi a de estabelecer uma enumeração taxativa, é bem verdade, números clausos, uma enumeração de legitimados à ação direta de inconstitucionalidade, que, como disse, ficou fixada no artigo 103 da Carta Magna. Manteve-se o Procurador-Geral da República, ele permaneceu. Manteve-se o Procurador-Geral da República, mas agregou-se outros órgãos constituídos e outras autoridades institucionais do Estado. E aí passamos a ter a ação direta de inconstitucionalidade, da legitimidade do Presidente da República, da mesa da Câmara dos Deputados, da mesa do Senado Federal, dos governadores dos estados, membros da federação, afinal, vivemos uma federação e os governadores devem ser reconhecidos como tais. As mesas das assembleias legislativas das unidades da federação, o próprio Procurador-Geral da República mantido, e o Constituinte foi além. Deu legitimidade, reconheceu legitimidade aos partidos políticos
com representação no Congresso Nacional, as entidades de classe de âmbito nacional e as confederações, e, por último, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o órgão máximo dessa entidade que teve destaque no processo de restabelecimento da ordem democrática. Ora, não é possível comparar a restrição do modelo anterior com a abertura do novo modelo. Queria-se mais, queria-se ir além. Houve quem defendesse que o cidadão teria legitimidade para a medida. Mas, como disse muito bem o ministro Nelson Jobim, a Assembleia Constituinte resultou da administração de dissensos para se chegar a certos consensos. Fez-se o que se podia fazer e o resultado foi muito auspicioso. Inegável que talvez até se o cidadão tivesse sido enumerado como legitimado, isso tivesse obstruído a funcionalidade da jurisdição constitucional do Brasil. Pode ter esse aspecto. A nova ação direta de inconstitucionalidade deu ao Supremo Tribunal Federal essa autoridade para processar e julgar a matéria no controle abstrato através daquilo que a doutrina passou a chamar de processo objetivo. Vejam quantas categorias novas surgiram com a Constituição de 88 e como estudante de direito da atualidade é levado a pensar e repensar categorias que não existiam doravante. Uma delas a do processo objetivo, que nós estudamos o direito processual sempre com base nas premissas carnelutianas, nas premissas de um direito processual firmado no chamado actum trium personarum, na relação processual de 3 elementos e 2 sujeitos, autor e réu, na pacificação dos conflitos intersubjetivos de interesse. A figura do juiz está ligada a isso, no nosso inconsciente, ao presidente da relação processual, que por determinação do contrato social, que levou ao Estado a vocação da força física para impor a paz que o indivíduo não mais podia fazer, mano militare, o juiz se torna esse apaziguador, esse pacificador, e vem o processo objetivo. Mas o que é o processo objetivo? Não é o processo subjetivo clássico de Carnelutti. O processo objetivo, que surgiu com o controle abstrato no Brasil, era o processo que deflagrava ao Supremo Tribunal Federal a capacidade de julgar sem autor e réu. A maioria entende, embora haja algumas resistências a isso, a maioria entende que no processo de controle abstrato de constitucionalidade não há autor, não há réu. O que há é a sociedade fazendo uma ponderação, controlando os seus próprios atos. Os seus próprios atos, porque o Estado existe como forma de representação da sociedade. E, portanto, se o Estado erra ao legislar contra a norma que lhe é superior à Constituição que ele instituiu, o Estado deve controlar-se no processo objetivo de controle abstrato. Mas uma figura judicializada, isto é curioso, porque alguns modelos europeus reconheceram o processo objetivo fora do Poder Judiciário, instâncias autônomas de controle fora do Poder Judiciário. Aqui não. Legamos esse controle, e vejam a influência dos sistemas como é importante, legamos esse controle ao Supremo Tribunal Federal, que era o tribunal de instância máxima recursal do Brasil, sempre foi, instância judiciária, mas a presidir um processo objetivo sem autor e sem réu. Até em homenagem a certa dissidência, a qual eu me filiei durante um tempo, devo reconhecer, muitos entendem, os mais contratualistas, que existe um processo bilateralizado, na medida em que na ação direta de inconstitucionalidade, para esses poucos, a sociedade está a enfrentar o seu próprio Estado. A sociedade verificando que o seu Estado, o Estado por ela criada, através do seu órgão parlamentar, errou por ofender a instância normativa máxima do país, que é a ordem constitucional. Mas isso ficou vencido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Absolutamente. Se alguém aqui fizer concurso público, não lembre do que eu acabei de dizer. Adote a premissa do processo objetivo. Ou seja, não há uma relação confrontada de autor e réu. O que há é um processo de controle do Estado pelo Estado. E assim ficou o Supremo Tribunal Federal.
titular dessa importante missão. Hoje de manhã, algum dos expositores citou Alexander Bickel, já não me lembro mais qual era. E citou Bickel na avaliação dessa atividade contra-majoritária que o Supremo Tribunal Federal faz. E talvez, se o objetivo aqui do seminário não é, e não pode ser, apenas reproduzir institutos dogmáticos, mas pensar o direito constitucional, pensar o que foi a Constituição de 88, se ela é o que ela pretendeu ser inicialmente, é preciso reconhecer certas necessidades. O Supremo Tribunal Federal de hoje, em termos de composição, é o mesmo Supremo Tribunal Federal da República Velha. Aliás, é o mesmo Supremo Tribunal do Império, que na época se chamava Supremo Tribunal de Justiça, por razões evidentes, o Brasil não era uma federação. O Brasil, na República, adotou o modelo americano. Lembram o que eu disse sobre a euforia americanista? E adotou o modelo americano, de estabelecer um Supremo Tribunal composto pela indicação do presidente da República e pela aprovação senatorial. O mesmo modelo vigente até hoje. Mas para um Supremo Tribunal Federal, com um grau de poder inquestionavelmente mais elevado do que o grau de poder que tinha o Supremo Tribunal Federal da República Velha. Isso porque eu estou falando de 20 anos atrás, na Constituição de 88. O sistema foi evoluindo. A velha representação de inconstitucionalidade, em relação ao seu nome em iuris, representação de inconstitucionalidade, foi transferida pela Constituição de 88 aos Estados-membros da Federação. E o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição da República, estabeleceu que ao constituinte derivado decorrente nos Estados, a autoridade constituinte estadual, caberia o poder de estabelecer, se houvesse por bem, no âmbito do Estado, uma representação de inconstitucionalidade para controlar a lei estadual e a lei municipal em face da Constituição do Estado-membro da Federação, fixando aos Estados-membros a assimetria do modelo nacional, a possibilidade do controle abstrato de constitucionalidade das normas estaduais, em sede agora da Suprema Corte do Estado, que é o Tribunal de Justiça do Estado. Então, o termo representação de inconstitucionalidade foi aproveitado, foi transferido ao âmbito do Estado. E hoje nós temos, no âmbito dos Estados, quase todos, representações de inconstitucionalidade, e os tribunais de justiça desses Estados fazendo às vezes de Suprema Corte para exercer o controle abstrato. Alguns anos passaram, em 1993, verificada a insubsistência do modelo de controle abstrato, veja, que momento feliz para a República, a insubsistência de um modelo que já era bom. Implementou-se na emenda constitucional número 3, que foi uma emenda que estabeleceu uma série de reformas no texto constitucional, a ação declaratória de constitucionalidade, implementando a partir de então a contramão da ação direta de inconstitucionalidade, que realmente as coisas até então não faziam muito sentido. Podia-se propor uma ação direta de inconstitucionalidade para confrontar a manifestação parlamentar, atacar a constitucionalidade da lei, mas não se podia propor uma ação para pedir ao Supremo Tribunal Federal que declarasse a constitucionalidade da lei. Os alunos dos primeiros períodos vão de indagar, mas para que controlar a constitucionalidade da lei se a lei já se presume constitucional? Salvo declaração de inconstitucionalidade, a lei é constitucional. Sim, mas a adoção de matrizes distintas, e aqui eu peço a atenção de todos para a observação metodológica que alguns palestrantes fizeram, cuidado ao estudar o direito comparado. O direito comparado não é meramente importação de sistemas de outros países, colocando tudo num só pacote, como se fosse dar certo. É preciso respeitar certas categorias. Nós não podemos esquecer a razão da ação declaratória de constitucionalidade, não de inconstitucionalidade. Se o Brasil adotou, de forma mais alargada em 1988, o modelo alemão de controle abstrato, mas se o Brasil manteve o modelo norte-americano do controle difuso, vejam o resultado.
O Supremo Tribunal Federal poderia receber uma ação direta de inconstitucionalidade para julgar a constitucionalidade da norma na sua sede, e ao mesmo tempo, o juiz da primeira instância da comarca mais remota, do interior do Estado brasileiro, aquele juiz podia ser chamado pela parte a afastar a aplicação de uma norma por entender a parte que aquela norma é inconstitucional e ofensiva à tutela do seu direito subjetivo. Ora, isso poderia gerar um problema de sistematização no serviço jurisdicional da República. Porque, embora a decisão do juiz de primeira instância no controle difuso tenha mero efeito interpartes, e a do Supremo Tribunal Federal tem efeito erga omnes para todo o Brasil, para todos, poderia haver uma contradição no decisum do juiz de primeira instância em relação ao decisum do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque adotar o modelo norte-americano da Judicial Review, mantê-lo, e adotá-lo o modelo alemão da Corte Constitucional Alemã, pressupunha sistematização constitucional, que no modelo do texto originário não houve. Ficou uma lacuna. Já era muito exitosa a Constituição, mas nem tudo pode ser feito. Há uma presunção de constitucionalidade no surgimento da norma? Há uma presunção de constitucionalidade. Mas é uma presunção relativa, uma presunção iuris tantum. E por que é uma presunção relativa? Porque o Brasil adota a Judicial Review. Se o Brasil adota a Judicial Review, ele permite que o juiz afaste a aplicação da norma. E, portanto, ele dá ao juiz o poder de dizer que aquela presunção não é absoluta. E para sanar a desuniformidade jurisprudencial que surgira na execução da Carta Constitucional de 88, é que o Constituinte editou a ação declaratória de constitucionalidade. Eu não estou falando aqui, senhores, por favor, das razões políticas disso tudo. É claro que elas existem. Motivação política em torno de tudo isso que aconteceu na mudança do texto constitucional. Mas do ponto de vista técnico-racional, a finalidade era essa: dar ao Supremo Tribunal Federal o poder de julgar uma ação declaratória de constitucionalidade, para que, de posse da lei presumivelmente constitucional, porque toda lei é presumivelmente constitucional, tem que prova em contrário, declarasse a sua constitucionalidade. E no provimento do pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, convertesse a presunção relativa da constitucionalidade em presunção absoluta. Qual é o significado disso? Perfeita harmonização do sistema de controle abstrato concentrado com o sistema de controle difuso. Porque a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal julga a ação declaratória de constitucionalidade e declara constitucional a norma, o juiz da primeira instância daquela comarca remota que me referi, fica impedido, a partir dali, sobre aquele dispositivo, sobre aquela norma julgada constitucional, de não aplicar a norma ao caso concreto. Porque se o Supremo Tribunal Federal converteu a presunção iuris tantum em presunção iuris ad iure, ele proibiu o juiz da primeira instância de não aplicar a norma. E aí atingiu-se a harmonização do sistema de controle abstrato concentrado com o sistema de controle difuso. Esse é um importante significado da emenda constitucional número 3. Mas aí, curiosidades do sistema constitucional brasileiro. Deu-se legitimidade apenas a 4 órgãos. A emenda 3 introduziu o parágrafo 4º ao artigo 103. O artigo 103 não tinha parágrafo 4º, ganhou o parágrafo 4º para dizer o seguinte: podem propor ação declaratória, à época, o presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado e o Procurador-Geral da República. O procurador sempre presente nessa legitimidade. Ninguém mais. E os demais do artigo 103 que podem propor ação direta, como Conselho Federal da Ordem, partido político com representação no Congresso Nacional, não estavam lá. Manteve-se um pouco incoerente o sistema. E aí ele veio evoluindo. Quando viemos agora, eu preciso terminar, para contentamento e satisfação de todos. Tenho uma certa percepção das coisas. E também para cumprir a determinação do meu chefe de departamento. Quando chegamos a 2004, com a emenda 45, veja que maravilha,
Comecei em 1824. Estamos já em 2004. Muita coisa aconteceu ao longo desses 4 anos. Quando chegamos em 2004, veio em dezembro a reforma, chamada Reforma do Poder Judiciário, com a emenda constitucional número 45. A emenda 45 terminou de fazer alguns ajustes. Por exemplo, estabeleceu a igualdade no rol de legitimados para ação declaratória de constitucionalidade. Hoje, quando vocês estudam processo constitucional no 8º período da faculdade, em Direito Processual Constitucional, o professor lhes fala: podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Ele já não diferencia mais. Porque lá em 1993, com a emenda 3, havia que estudar um elenco de legitimados ação direta de inconstitucionalidade em separado um elenco menor da ação declaratória. Mas ora, se o objetivo da ação declaratória é exatamente o objetivo contrário ao da ação direta de inconstitucionalidade, os legitimados devem ser os mesmos. E assim foi feito. Hoje, no caput do artigo 103, nós já temos a designação de que podem propor ação direta e ação declaratória todos aqueles. Ainda se acresceram o governador do Distrito Federal e a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Portanto, o sistema sofreu uma indiscutível ampliação. E novos institutos vieram também. A arguição de cumprimento do preceito fundamental, que já estava na Carta Magna de 88, mas que não se regulamentara, ela demorou para ser regulamentada. E no Brasil sempre se adotou a premissa da inconstitucionalidade originária. Ou seja, ou a lei já surge inconstitucional, ou ela não é inconstitucional. Porque adotamos a teoria da recepção. Na teoria da recepção, o direito infraconstitucional legislado anterior à Constituição de 88 é por ela recepcionado, se não for a ela contrário. Então a lei que veio antes da Constituição de 88, ou é recepcionada ou não é recepcionada. Dizendo, à época da edição da Carta de 88, que não havia inconstitucionalidade superveniente no direito brasileiro. Havia apenas inconstitucionalidade originária. Ou seja, ou a lei surgia inconstitucional, ou ela era constitucional. Então, o que é hoje paramétrico pode ser antinômico, contrário à ordem constitucional. E como nós não temos esse regime da progressão para a inconstitucionalidade, que lá na Alemanha se dá através do Instituto do Apelo ao Legislador, a Corte Constitucional Alemã, ela pode, entendendo que a lei está na iminência de se tornar inconstitucional, avisar o Bundestag e o Bundesrat para já ir preparando uma lei nova para substituir aquela, senão daqui a 2 anos vai declarar inconstitucionalidade. Nós não temos isso ainda. Mas temos o quê? O direito anterior à Constituição, que foi interpretado como compatível, como recepcionado pela nova ordem, mas que ao longo da execução do texto constitucional tornou-se inconstitucional. E a ADPF conferiu-se subsidiariedade. A ADPF se aplica subsidiariamente, quando não aplicáveis os outros institutos de controle. Então a ADPF hoje pode, por exemplo, ensejar o controle do chamado direito pré-constitucional, o direito anterior à Constituição de 88. O nosso sistema se tornou um sistema tão evoluído, um sistema tão aperfeiçoado, que nós temos um controle de direito pré- e pós-constitucional. Pré-constitucional na ADPF, pós-constitucional na ação direta de inconstitucionalidade. E, portanto, nesse aperfeiçoamento que se verificou, a ação direta de inconstitucionalidade vergou-se, à luz da Constituição de 88, instrumento hábil a controlar a lei estadual e a lei federal em face da Constituição Federal, e a representação de inconstitucionalidade do artigo 125, parágrafo 2º, para controlar a lei municipal e a lei estadual em face da Constituição estadual. Aperfeiçoou-se o modelo.